Glória a Deus, a graça e a paz do Senhor para você que está conectado aqui conosco. E que o Senhor nessa tarde venha revelar a você, aumentando a sua fé, alicerçando a sua fé e fazendo você mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Pastor Frank. Amém, queridos, boa tarde. Que Deus abençoe você nesse momento, aí na hora do seu almoço. Você que está conectado conosco, encaminhe aí também para seus amigos, mande aí. E a Carla Lessa está pedindo oração para ela e para a família. Amém. Viu, pastor Frank? Sim. A gente está orando aqui. Estamos com a Selma aqui também, pastor Selma Oliveira, está mandando a paz do Senhor. Tem mais alguém aí? Não, né? Não, por enquanto só esses. Mande aí, querido, mande aí o pedido de oração, mande aí um versículo e nós vamos caminhar juntos aqui, amém? Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o Salmo 121, daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E abre aí também a palavra de Deus, Salmo 121, para você entender quem que é o seu socorro. Amém. E às vezes nós olhamos para tantas circunstâncias, problemas, e nós esquecemos de olhar para quem nós devemos olhar, né, pastor? A gente fica tão preocupado às vezes com os problemas, querido, ou até mesmo atarefado, que nós perdemos às vezes as possibilidades de ver que quem é o nosso socorro é o Senhor. E o que o inimigo quer é que a gente fique preocupado ou até mesmo atarefado com esses problemas. E esses problemas eles chegam, eles são inevitáveis chegar, né? Porque são coisas do dia a dia. Mas quando o problema chegar, nós vamos precisar entender qual é o nosso socorro e para onde nós devemos olhar. Então o salmista, ele começa assim, ó, o Salmo 121, acompanha aí, ele diz assim, ó, eleve meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? Então o salmista, ele está vendo aqui várias situações. Então esse monte aqui, ele pode definir como às vezes é um monte da enfermidade, como às vezes um monte do problema, ou até mesmo um monte da crise financeira, ou às vezes da crise familiar. Amém. Então Verdade. aqui ele está dizendo, eu elevo meus olhos para o monte. Ele está olhando os problemas. Então ele não está sendo negligente de dizer que nada está acontecendo, né? Porque tem gente que você vai perguntar à pessoa, como é que você está? Ele fala, não, está tudo bem. Mas não está tudo bem. Então ele não está sendo negligente aqui, ele está dizendo, ó, eu elevo meus olhos para o monte, eu estou olhando os problemas. Eu estou vendo os problemas, aquilo que está me cercando, aquilo que está tentando me angustiar, tentando me atarefar, onde eu posso ficar preso. E o salmista diz assim, ó, de onde que virá o meu socorro? Agora o salmista está dizendo, eu preciso de um socorro. Agora eu tenho que observar de onde que vai vir o meu socorro. E ele fala no Salmo, no versículo 2 assim, ó, e ele é afirmativo, querido, você que está em casa, ele diz assim, ó, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então ele está vendo que existem circunstâncias da sua vida difíceis, que ele mesmo já percebeu, que ele já chegou na vida dele. Então o que ele faz? Ele observa essas situações, e agora ele está dizendo que o Senhor que pode socorrer a vida dele. Tudo isso que você em casa está enfrentando, você já sabe porque chegou na sua vida. Então você precisa agora de entender de onde vem o seu socorro. O primeiro passo, quando chega um problema, nós olhamos para esse problema, a gente fica às vezes angustiado com esse problema, mas nós não podemos permanecer nesse problema, né, pastor? É assim. Esse problema, querido, você não pode ficar preso nele e nem alimentando ele. Por quê? Porque tudo aquilo que você alimenta, você vai fazer crescer. Sim. Então, o problema, você tem que deixar ele morrer de fome. Você não pode ficar alimentando ele. Quando você não alimenta ele, ele morre de fome. E ele morreu de fome, ele acaba. Então, o que o inimigo quer é que a gente fique alimentando esse problema. O que é isso, pastor? Alimentar o problema. É que a gente fique dia todo pensando ou falando neles. Já observou que a gente é assim, pastor? Tem um problema, a gente fala daquele problema, às vezes a pessoa nem te perguntou nada, mas você já está falando, você está querendo desabafar. É assunto, né?
Se torna um assunto. É por isso que essas notícias, querido, que você ouve na internet, até mesmo no celular. Hoje pela manhã eu fui abrir o celular, eu já vi uma notícia totalmente contrária do que é a realidade. E aí a gente fica assim, às vezes, preso nisso. E aí o que acontece? A gente fica comentando essa notícia. Verdade. É engraçado, pastor, a coisa que esse salmista, né, o Salmo, né, o primeiro versículo, ele fala também de uma aflição e ao mesmo tempo fala de uma convicção, né? Sim. Ele começa com uma convicção e depois vem a aflição e fala assim: levanto os meus olhos para o monte e me pergunto, de onde que me vem meu socorro? Então, a aflição dele perguntar, de onde que me vem meu socorro? Ele fala assim: eu vou elevar os meus olhos para o monte. Uma certa vez eu estava lendo acerca desse salmo, e algo engraçado que o leitor lá, a pessoa que fez esse comentário, falou que é bom nós olharmos os nossos problemas do alto, como Sim. o senhor falou. Sabe de uma coisa, você tem enfrentado uma circunstância, um problema, aquilo que seja que está te afetando, mas olhe isso por cima. Você não pode olhar ele do mesmo nível que você está, mas olhe por cima, porque você vai estar num nível elevado. Fazer um de diagnóstico, fé, né, pastor? Você está num nível elevado de fé. Você não está no mesmo nível que esse problema. A gente tem que entender, muitas das vezes também, pastor, que as coisas chegam até nós, e nós que somos cristãos, isso serve para fazer nós crescermos em cima desses problemas, dessas situações. Então, quando chega até você, como que você tem que detectar isso aí? Este que é o problema. Como que você vai receber essa notícia? Ô, pastor, e o interessante, né, que o senhor mexe com carro. Quando um carro dá um defeitinho, já leva lá no rapaz, ele coloca um computador lá, né? Sim. E aí ele faz todo o diagnóstico inteiro do carro. Ele não faz só daquele problema, né? Sim. Então, às vezes, a gente precisa de fazer um diagnóstico completo. Completo. Né? Esse tempo atrás, eu atendi uma pessoa e ela virou para mim e falou assim: pastor, eu estou com dívida. Eu falei: então você pega um papel, peguei um papel e uma caneta. Eu falei: então anota tudo aí. Ele falou: não é preciso não. Eu falei: não preciso, filho. Precisa sim. Você precisa de ver o diagnóstico de forma completa. Isso. Não é só uma parte do seu problema. Você vai puxar tudo que tem de dívida, você vai anotar, você vai orar e você vai se organizar dentro disso. Então não adianta você ficar olhando só uma parte de um problema. Você tem que... Verdade. Esse problema chegou, eu vou fazer um diagnóstico nele. Eu fiz, agora beleza. Agora eu vou partir para um outro caminho. É porque às vezes a pessoa anota e olha para aquilo, e quando ela olha para aquela situação, é este momento que a gente tem que saber lidar. Sim. Olha, eu vou desesperar, vou ficar louco, vou ficar perturbado, ou eu vou para cima com a convicção, dizendo igual o salmista está dizendo: de onde me virá o socorro? E já vem a resposta: o meu socorro vem do Senhor. Ou você já vai para cima dizendo: o meu socorro vem do Senhor. Porque, meu irmão, se você olha o problema e esse problema te paralisa, aí a convicção sua está totalmente errado, o caminho está totalmente errado. Então, se você olha e vai para cima, né? Essa semana eu tenho lido e até ministrei, terça-feira eu vou terminar essa palavra aqui no culto de terça-feira. Você que está conectado, quiser participar, amém. O culto de terça-feira é um culto de fé. Então eu estou falando sobre Davi, e eu vejo que Davi, quando chega naquele campo de batalha, ele viu algo que ninguém viu naquele lugar. Sim. Né? Então, assim, olha quão grande era a oposição que estava contrária de Davi. Só ele, pastor, percebeu algo que ninguém tinha percebido. Verdade. Mas ele vai para aquele campo de batalha como ele sempre foi em todos os lugares, convicto, como está esse salmo escrito aqui, uma convicção plena que o Senhor iria dar o escape para ele. Então, assim, o problema bateu na sua porta? Bateu. E agora, como é que eu vou fazer? Meu irmão, tenha fé, tenha convicção, tenha uma fé
completa, Amém. plena, que vai ser resolvido. E aqui, né, pastor, ele fala assim, ó, eleve meus olhos para o monte. Então aqui ele faz um diagnóstico dos problemas. No segundo versículo, ele diz que o socorro dele é o Senhor. É o Senhor. Certo? E no terceiro versículo, ele diz assim, ó, ele não permitirá que os teus pés vacilem. Então o salmista ele está tomando uma posição para resolver o problema que ele viu no versículo 1. Sim, verdade. Porque agora ele sabe que o Senhor é o socorro dele. É o socorro Quando dele. você chega um problema na sua vida, você vai fazer um diagnóstico. Depois você vai entender, Deus é o meu socorro nesse diagnóstico. E agora o que eu vou fazer? Eu vou agir. O salmista no versículo 3, ele está agindo. Por isso que ele diz assim, ó, ele diz assim, ó, ele não permitirá que os teus pés vacilem, porque você está caminhando, você está correndo atrás para resolver o problema. Exato. E não dormirá aquele que te guarda. E ele está dizendo o seguinte, eu estou agora caminhando para poder resolver, e Deus não está dormindo em relação a isso. A todo momento. A todo momento Deus está presente. Ele está buscando, na minha versão fala ao contrário da sua, mas falando assim, o seu protetor se manterá alerta. Aí, ó. Né? Ele está falando que ele não dormirá. Sim. Mas ele está dizendo com outra palavra, dizendo assim, ao contrário não, né? Mentira. Está dizendo com outras palavras, sim, que ele sempre estará alerta, com os olhos, né? Como o salmista falou que o Senhor está com os olhos sobre toda a terra, e ele estará com os olhos acima desse problema. E o salmista continua trabalhando dia a dia. Olha só, ele fala assim, ó, é certo que não dormirá nem dorme o que guarda Israel. O Senhor, versículo 5, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita, de dia não te molestará o sol e nem de noite a lua. Então, o salmista, ele está trabalhando, querido, ele está vivendo dia a dia. Ele continua. Ele não está parado porque um problema chegou na vida dele. Esse dia eu estava conversando também com um rapaz, ele disse para mim, pastor, eu estou querendo parar com tudo. Eu falei, mas por quê? Não, porque está insuportável, muito problema, muita luta. Eu falei, não, você crê que Deus pode te socorrer nisso? Ele falou, creio. Então você vai fazer o diagnóstico, como você crê, agora você vai caminhar. Verdade. E dentro dessa caminhada, para organizar a sua vida, é onde Deus vai te dando graça, misericórdia, Deus vai abrindo caminho, Verdade. Deus vai te dando ideias para procurar uma pessoa, procurar outra, para negociar a dívida. Sim. Então, querido, o segredo é você não parar. Não parar, continuar. O paralisar, meu irmão, mostra para mim e para você que aquele problema, ele foi vencedor sobre você. Mas a palavra, ela fala ao contrário acerca de mim. Ontem a gente aprendeu sobre isso. Primeiro, o que eu preciso entender para a gente vencer essas batalhas? É quem nós somos em Deus. Sim. Né? Quem nós somos em Deus? O pastor falou que você é filho, não somente filho, mas filho amado. Não somente um filho amado, mas o filho, o qual ele falou que vai derramar a bênção sobre a sua vida, vai abrir as janelas dos céus. Ele fala que o amor dele é incomparável, ele entregou o único filho dele, o próprio Deus, para morrer por você, para que você não tenha uma vida qualquer, mas uma vida com abundância. Então isso tudo é algo o que nós somos em Cristo, nós somos essa realidade em Cristo. Então nós temos que entender isso. E a gente caminha com cabeça baixa, pastor, como derrotado, eu não vou dar conta, eu não vou vencer. O salmista está deixando bem claro para nós que ele continuou a caminhada, e na caminhada ele continuou manifestando o poder de Deus sobre a vida dele. Aí ele continua lá no versículo 7, o Senhor me protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. Ele está dizendo, eu vou continuar, porque eu sei que o Senhor vai continuar me guardando, vai continuar me livrando. Interessante, né, pastor? Quando as coisas estão tudo bem na nossa vida, a gente vê Deus agindo. Mas quando as coisas não estão indo de acordo com o que a gente pensa, sim, parece que Deus sumiu. A gente acha que Deus sumiu, que Deus desapareceu, que Deus não está dando importância. Mas é interessante porque quando as coisas estão boas demais, a gente vê Deus, não, que Deus maravilhoso.
Mas Deus não muda, a Bíblia fala que nele não há mudança nem sombra de variação. Não, e não Deus há. não muda porque às vezes alguma coisa não está indo de acordo com a minha vida. As pessoas acham que Deus se afasta quando nós estamos com problema. E quando a nossa vida está boa, Deus se aproxima. Parece que Deus é interesseiro. Não, mas Deus não é interesseiro. Ele está com você nos momentos de dificuldade, está com você nos momentos de luta. Esses dias eu estava lendo Jó, e Jó, quando ele passa toda a dificuldade, ele fala assim, bem pudera que minha mãe tivesse me abortado. Aí eu estava sentado lendo isso, eu falava, mas interessante, porque Jó, quando está tudo bem, ele não fala isso. Mas ele foi falar só quando as coisas estavam terríveis. Nós somos assim também. Quando as coisas estão ruins, querida, a gente acha que Deus sumiu, que Deus desapareceu. A gente pergunta onde que Ele está. Parece que a gente acha que Ele não está vendo o seu problema. Não está trabalhando. Não está trabalhando. E esses dias eu estava conversando, pastor, com a Meire. Eu falei assim, quem tem problema de ansiedade e de coração, com Deus infarta. Porque ou aprende ou infarta. Porque às vezes você precisa de uma coisa urgente e Deus vai lá e não faz. Não faz. Então Deus às vezes espera 2, 3 dias, 4, para poder agir dentro daquilo que a gente orou há 5 dias atrás. É assim. Então é interessante, né? A gente tem que ter um coração descansado em Deus, sabendo que Ele vai fazer. A Bíblia fala que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que mesmo que a gente pensa, do que mesmo a gente fala, do que mesmo a gente crê. Deus, Ele sempre está no controle. Deus nunca perdeu o controle da nossa vida. Não vai ser agora que Deus vai perder. Então, pastor, quando Deus, a gente entra nesse estágio, né, de ficar, será que Deus está fazendo ou não está? A gente tem que entender que em tudo Deus tem um propósito. Sim. Deus tem um propósito. Por que você talvez entra em circuito, fica descontrolado? Por quê? Porque você não entende o propósito de Deus. Por que você não entende o propósito de Deus? Porque o propósito não é seu, filho. O propósito é de Deus. É simples, né? O propósito é de Deus. Então Ele tem algo para a sua vida. Ele tem um propósito nisso. Tem uma conclusão nessa batalha, nessa luta que você está enfrentando. Há uma conclusão, há uma vitória. E se por o detrás de tudo propósito fosse isso, nosso, né, pastor? A gente já tinha se perdido. Lógico, porque nós não com conhecemos certeza. amanhã, Deus conhece. Deus conhece. Então, às vezes, alguns nãos que você ouve é para te livrar mais para frente. Às vezes, um negócio, você que trabalha, é autônomo, você não tem um salário fixo todo mês. Às vezes, uma porta que se fechou, um carro que deixou de vender, foi livramento. Você acha assim, não, você desespera. Aconteceu isso, pastor, comigo esses dias. Eu estava comentando com o pastor Itamar ontem a respeito disso, que eu estava com um carro e as coisas foram acontecendo. E eu deixei as coisas acontecer, sabe? Deixei acontecer, lógico, com o controle de Deus, pensando comigo. Deus está no controle. E eu já tinha minha postura, já tinha minha posição. Eu poderia ter estressado com o negócio, sabe? Arrebentado o cordão da cordialidade do negócio, estourado, enfim, rompido. E talvez eu causava até algo maior. Mas não, fui com paciência, fui com tranquilidade, e pedindo a Deus, se for da tua vontade, vai acontecer. Se não for, o Senhor vai me livrar. Amém. Aí eu até falei com o pastor, como que é importante a gente sempre estar sintonizado e conectado com a palavra de Deus, porque é nessas horas que Deus vai mostrando para você. Aí, como que eu concluí que Deus estava no negócio desde o início? Depois que tudo foi concluído, concretizado. Então acabou que eu devolvi o carro, o cara me deu outro carro que estava com os procedimentos tudo certinho. Mas então, meu irmão, o que funciona? No final você vai ver que as coisas contribuíram para quê? Para o seu bem. A Bíblia fala que no início nós não entendemos. Não entendemos. Mas no final é tudo descortinado. Então, e interessante é que Deus ele já não revela no início, né, pastor? Ele não revela às vezes no meio. Não. Ele vai te mostrar, querida, às vezes é no final da obra. Por quê? Porque Deus ele sabe do que vai acontecer amanhã na sua vida. Ele sabe disso. Ele já escreveu isso. É você que às vezes não sabe por falta de leitura da palavra. Mas Deus já sabe o que está
vai acontecer com você. Ele já planejou isso. E Deus é Tudo. tão maravilhoso, pastor, que, olha só, Ele sabe o que é a nossa vida, o que Sim. Ele já preparou para nós, e Ele deixou um manual para a gente ler do que Ele acha de nós. Isso. Então você não caminha ao léu, você Ao não léu. caminha isso em direção. Caminha quando você não quando não você acredita, não lê. não acredita naquilo que Deus tem para você. Ele deixou Que- um manual escrito de quem você é para Ele, é só você ler. E quando você lê, você fica mais tranquilo. Agora, quando você não lê, quando um problema vem, você fica desesperado. E esse que é o grande problema. Tem alguém aí, pastor, conectado? Tem aqui, pastor, mas olha aí que eu vou só A Selma está consultar um dizendo negócio. assim, ó. Tem coisas que a gente não, se não tiver um espinho na carne primeiro, a gente não consegue valorizar as coisas de Deus. Amém. Às vezes precisa de um espinho na carne, né, pastor, para poder orar, né? Ela está até explicando aqui, pastor, vocês podiam explicar sobre o espinho na carne. Não, outro dia a gente explica, que é mais longo. Algo Então, filho, às vezes alguma coisa, por exemplo, quando você tem uma aflição, ou quando você tem um problema, né, isso não é questão de profetizar algo sobre a vida de alguém. Se você observar, quando a nossa vida está muito boa, a gente ora menos, a gente lê menos Bíblia, Verdade. a gente chega no culto mais atrasado, a gente sai do culto um pouco mais cedo, A gente já tá- às vezes nem vem, né, Isso aí pastor? falar. Talvez a gente nem Às venha. vezes a gente nem vem, porque agora que está mais fácil, eu estou com um dinheirinho, está tudo tranquilo, vou dar uma voltinha. E aí, querido, quando você começa a passar suas dificuldades, você já está na primeira semana de oração, no primeiro dia. Você chega meia hora antes do culto, você fica torcendo para o culto não acabar, porque você vai ter que resolver um problema amanhã. Porque é prazeroso, né, pastor? Isso. É prazeroso estar na presença de Deus. Isso E aí o que é eu tenho- importante. O que eu tenho aprendido, que o pastor, há muitos anos atrás, ele falou, e uma coisa que eu repito, é que quando o problema chegar, ele tem que pegar você orando. Então, tem gente que você chama para pregar, né, para dar uma palavra aqui nos jovens e tal, e eles falam assim, pastor, não estou preparado. Eu falei, você está lendo Bíblia? Estou, então você já está preparado, Tá. filho. Você não está preparado se você não estiver lendo Bíblia. Né? Então, porque quando as oportunidades chegarem, você precisa de já estar treinado. Assim foi Davi. Davi, quando foi ungido rei de Israel, ele foi treinado lá atrás, querido. Ele não foi treinado da noite para o dia. Verdade. Não existe treinamento da noite para o dia. Não existe riqueza da noite para o dia, a não ser que a pessoa ganhe na Mega Sena. Aí Então, sim. é um trabalho diário, contínuo. E o Evangelho, esse tempo eu estava conversando com o pastor, o Evangelho é rotina. É acordar É todo o dia, dia a orar, dia. é ler Bíblia todo dia. É as mesmas coisas. É indispensável, né, pastor? Filho. Ler um versículo da Bíblia, meu irmão, todo dia. É indispensável para a sua vida. Ler que seja um versículo e ter um momento pequeno de oração com o Senhor. Isso é indispensável na nossa vida cristã. Serve de alimento para você romper o dia, para você enfrentar o dia e tem tudo. pessoas que lê num dia metade da Bíblia e ficam uma semana sem ler. Sem ler, não é ler um pouquinho, eu vou ler o orar. versículo de amanhã, depois. E assim, filho, ficar. aí pastor, eu não estou com vontade de orar. Oração não é vontade, porque o dia que você tiver vontade é uma vez no mês. Quantas vezes a gente ora sem vontade? Pastor, Ou você senão, ora sem quando vontade, você tiver sim. vontade de orar, é porque o bicho está pegando, né, Está pastor? pegando. Então, assim, ore Não mesmo sem vontade, lê Bíblia mesmo sem vontade, porque o Espírito Santo ele faz uma grande obra. Tem gente aí, pastor? Tem aqui, pastor. Tem a Regiane, né, Diniz. Boa tarde. Amém, A graça Regiane. e a paz. Deus abençoe, Regiane, aí, você. O Guatemi Americano dizendo, boa tarde, pastores, ora conosco. O meu socorro vem do alto. Amém. Aleluia. Ronilda Rios, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Oh, glória a Deus, é a minha cura, toda a minha enfermidade e orações para mim e os meus familiares. A Amém. enfermidade já não é mais dela, né? Ela já Não foi é levada isso. na cruz. Vamos corrigir isso aqui, tá, irmão Romildo? Sua enfermidade não pertence a você. Iguatemi, o Lincoln está aqui dizendo, Deise Ferreira e Sullivan. Estão Ore juntos. conosco, estão juntos. Amém. Jaqueline, boa tarde, amados. Jó disse aquilo porque ele tinha a certeza de que ele não tinha pecado contra Deus.
está dizendo aqui, a Jaqueline. Lincoln Ferreira está falando também. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém. Neemias 8:10. E amém. A Jaqueline falou que então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua integridade? Blasfemas de Deus e morre. E pronto. Mas ele disse, não completou aqui. Ele disse, né? Não, Jó não reclamou contra Deus, né? Jó reclama contra ele mesmo. Né? Do dia que ele nasceu, Jó reclama de algumas coisas, mas Jó não reclamou de Deus. Né? Então Jó ele não volta contra o Senhor. A mulher aí continua aqui disse, escrevendo, né? ó, como fala qualquer doida, assim fala tu. Recebemos de Deus o bem e não receberemos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Porque Jó não mudou o princípio da vida dele. Jó acreditou desde o início que o Senhor está cuidando dele em qualquer situação. Então a questão de Jó é maravilhosa, né? Porque Jó, meu Deus, Jó entendeu quem era Deus mesmo na dificuldade. Mesmo na dificuldade. Então ele sabia que Deus era o socorro dele. Antes ele já sabia quem era Deus. No meio da dificuldade ele sabia quem era Deus. E no final ele concluiu sabendo com certeza que Deus era Deus na vida dele. Amém. Porque o livrou, né, e restituiu. É algo que a gente tem que entender, meu irmão. Deus sabe quem você é. Agora, quem você é diante de Deus? Isso que para entender. Né? O mais importante é você entender. Eleva os meus olhos para o monte. De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É isso que você é do Senhor. É isso que nós somos no Senhor, né, Pastor Franco? Nós estamos encerrando, querido, e nós vamos estar orando aqui. Então vamos orar aqui para a Carla e vamos orar para a Ronilda. Amém. Para a Ronilda. Amém. Deus, em nome de Jesus. Sim, Deus. Oramos, meu Pai, para a Carla, Senhor. Pedimos para que o Senhor esteja no controle dessa situação a qual ela está vivendo neste momento. Deus. Nós não sabemos, mas o Senhor sabe, porque o Senhor é o Deus que está com os olhos sobre toda a terra. Oramos também, meu Pai, para a Romilda, Senhor. Pedimos para que o Senhor, meu Pai, ó Deus, venha repreender na vida dela, na vida da tua família, toda e qualquer enfermidade, Senhor, em nome de Jesus, porque não pertence a ela. E essa enfermidade, nós damos uma ordem a ela agora. Saia deste corpo, em nome de Jesus, porque não te pertence. Deus, em nome de Jesus, abençoa toda a sua família, abençoa cada irmão que está conectado conosco neste momento, cada membro dessa igreja, cada pastor dessa igreja. Oramos para que o Senhor seja com cada um deles, meu Pai, por onde eles andarem, Senhor, por onde colocar as plantas dos seus pés, suas mãos. Nós declaramos a prosperidade, meu Pai, ó Deus, através deste irmão, dessa irmã, em nome de Jesus. Oramos para aqueles que estão ali nos hospitais, pedimos para que o Senhor, meu Pai, cuide de cada um. Sabemos que o Senhor está no controle dessa situação. Oramos para a nossa nação, meu Pai, que está passando por um momento de eleição, e que o Senhor, meu Pai, vai colocar aquela pessoa, Senhor, que estará mais preparada para administrar esse país. Confiamos no Senhor. E o Senhor, meu Pai, cuide de cada um de nós. Dê-nos uma tarde abençoada, ótimo final de semana na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe, querido. Uma tarde abençoada para vocês, em nome de Jesus. Pai, eu quero abençoar cada ofertante, dizimista, Deus, com aquele que tem contribuído com essa obra. Que o Senhor venha prosperar, Pai, cada família, cada filho.